Então, sejam todos e todas muito bem-vindos para o nosso Happy Hour da Mirá, que é o espaço que a gente criou para conversar sobre temas que nos deixam literalmente mais felizes. E hoje a gente quis trazer esse tema que é o que é a satisfação financeira e existe o suficiente? E antes de mais nada, a gente trouxe aqui umas bebidinhas para a gente fazer um check-in e para a gente também estar com happy hour, com mais cara de happy hour. Então, eu escolhi aqui para falar sobre esse tema um chazinho, assim, um chazinho de camomila, porque é um tema que me traz muita ansiedade. Mas eu também chego para essa conversa muito, muito animada, porque eu acho que são muitas reflexões, sabe? O dinheiro é uma coisa que proporciona tantas coisas e também que traz tantos sentimentos, que eu chego bem animada para essa conversa. E você, Nina? Bom, eu estou chegando também bem animada, primeiro porque é um happy hour, é uma oportunidade da gente se encontrar aqui, não só nós três no virtual, mas também com as pessoas que vão chegando e vão acompanhando a gente. Então é sempre bom assim conversar sobre esses temas e abrir para as pessoas participarem. Então eu fico sempre com um friozinho na barriga nesses momentos e feliz também de poder, enfim, estar desenvolvendo essas ideias junto. E hoje, para celebrar, para brindar, eu venho com uma cervejinha que eu acho que para conversar, né, sobre satisfação financeira, questões financeiras no geral. Eu acho que a gente precisa de um pouco de mais de leveza, assim. A cervejinha me ajuda a trazer isso, a cabeça mais aberta e a gente conversa com mais espontaneidade, né? Também. Acho que é isso. E você, Lu, o que que você está trazendo aí? O que que eu estou bebendo? Eu estou chegando bem, toda a parte tecnológica aqui funcionando, então maravilha. O dia foi um pouco corrido, mas foi bom também. E eu estou chegando com duas opções de bebida, porque eu estava tomando chá, mas já que é happy hour, eu também preparei meu vinho. Então estou aqui com os dois. E estou chegando na correria. Não tive muito tempo ainda de parar para pensar sobre o tema, mas estou aqui feliz de poder compartilhar. É um tema que a gente conversa bastante, então acho que vai ser bem tranquilo também. Então, é isso. Massa! E vou contextualizar, então, um pouco do que trouxe, né, esse chamado para a gente falar sobre o tema. Então, acho que primeiro eu queria trazer que a gente gosta sempre de falar, especialmente para aquelas pessoas, para aquelas organizações que trabalham com propósito, que querem fazer alguma coisa para um mundo melhor mesmo, assim, que assumem isso enquanto missão profissional. E a gente já saiu muito desse lugar do mito da pessoa que quer fazer algum bem, ela precisa abrir mão de tudo, né? Então, num voto de pobreza, literalmente, num voto de sofrimento. E eu acho que a gente já está nesse lugar de, sim, eu quero que o meu trabalho tenha significado, mas eu quero que isso me respeite, eu quero que esse trabalho também seja possível cuidar de mim. E isso é muito digno, isso é muito válido, isso não invalida o bem que a gente está fazendo para o outro, né? E o dinheiro também é um meio, né? Então, assim, uma segunda coisa que me chama muita atenção é a gente enxergar ele como uma necessidade vital. Então, assim, às vezes o dinheiro é só papel, muitas vezes o dinheiro é só virtual. E ainda assim a gente fica correndo, correndo, correndo atrás do dinheiro. Então, não é o dinheiro em si não é uma necessidade humana, né? Mas aquilo que ele proporciona para a gente. Então, tecnicamente, talvez a gente pode dizer que ninguém precisa de dinheiro. A gente precisa de educação, a gente precisa de saúde, a gente precisa de lazer, de alimento, né? Daquilo que ele nos proporciona. E por último, também me chama muita atenção a questão da insatisfação financeira, ela aparecer em pessoas que ganham X, 2X, 3X e não importa quanto X. Então, é muito comum que as pessoas tenham medo de não pagar as contas no final do mês ou simplesmente queiram ganhar mais por causa de A, B ou C. E isso não importa muito o valor que a pessoa ganha. A gente vê essa insatisfação financeira acontecendo em diversas
realidades, né? Então, e aí que a gente se pergunta, né? Existe um suficiente? Vai ter um dia na nossa vida que a gente vai falar, tá tudo bem, eu quero parar por aqui? Eu espero que sim, mas eu quero convidar nós três para respondermos juntas essa pergunta. E antes da gente responder isso de uma forma direta, eu acho que é importante sempre a gente aterrar o que a gente traz nas histórias mesmo de vida que nos levaram a ter esse insight. E aí eu queria convidar a Nina, então, assim, para falar um pouquinho, assim, de quando que foi, assim, ou em quais momentos que a satisfação financeira, ela veio como uma reflexão, veio à tona na tua vida? Então, antes de falar, eu estava aqui pensando quando você falou que o dinheiro às vezes é um papel, às vezes o dinheiro é virtual, o dinheiro é para a gente, né, comprar, resolver coisas, e me veio também que o dinheiro é emoção, né? E mexe muito com as emoções das pessoas. Não à toa tem tantos conflitos, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre o dinheiro, né? Quanto que eu ganho, qual que é o meu salário, ou realmente dar um preço para algum produto ou serviço que se vende. Tem muita gente que gagueja, né? Eu mesma, acho que até pouco tempo atrás, tinha muita dificuldade de falar sobre dinheiro. E, e aí, eu acho que na minha vida eu venho também de um lugar, de um contexto em que eu faço essa relação, dinheiro com conflito, né, pela minha vivência, histórico, familiar, e acho que muita gente, assim. E, e aí, como representava sempre conflito por muito tempo na minha vida, o dinheiro, eu acho que eu nunca construí muito essa ambição de querer. Tem muita gente que faz planos, né, de chegar aos 30 anos com 1 milhão, por exemplo, né? Muitos investidores, tem gente que fala isso, que eu tenho metas, né, bastante ambiciosas e tal. Eu não desenvolvi isso, eu não criei, né, não faz parte do meu jeito de ser mesmo, o meu perfil. Mas também acho que por um lado é pelo fato de talvez evitar algum conflito, né, que o dinheiro possa trazer, assim. E aí a questão da satisfação financeira, eu acho que eu venho construindo essa ideia, assim, do que é satisfação financeira para mim, realmente não tinha muito essa clareza, sabe? Quando eu estava lá me formando, né, entrando para o mercado de trabalho, assim. E falar sobre satisfação financeira e dinheiro tranquilamente, espontaneamente, é algo recente, assim, na minha vida. Eu acho que principalmente quando a gente começou a construir, co-criar, mirar, né? E falar sobre isso é super importante para desconstruir, né, os medos, as crenças, e é importante a gente saber o que é o dinheiro, o que ele significa. E para mim significa a satisfação financeira está muito ligada à autonomia, que eu quero ter autonomia de poder ir e vir, fazer o que eu quiser, né, de bom na minha vida. Então, autonomia e independência, né? Mais do que comprar coisas e ter coisas, claro que faz parte, né, nesse mundo que a gente vive, mas é isso, autonomia para realmente se sentir livre para realizar, sabe? Então, e eu acho que eu tenho construído essa consciência, assim, de uns anos para cá, 3, 4, 5 anos, talvez. Acho que é assim que eu começo, Lou. E é isso, como é que é a visão de vocês? Então, vou falar um pouquinho, Lu, depois passo para você, tá? Uhum. Eu acho que o tema da satisfação financeira, ele sempre me tocou, assim, eu acho que a satisfação financeira, quando eu era adolescente para jovem, assim, significava poder bancar minha própria vida. Eu acho que esse foi o meu lugar de partida, assim, e desse sonho, né, de poder ser independente dos pais, assim, eu acho que ele surgiu nesse lugar. E aí eu acho que teve um momento, vamos dizer assim, que foi o início da carreira, e eu via muita satisfação financeira como pagar a cerveja do final de semana e bancar os cursos que eu queria fazer, que eu acho que essa era a minha... eu investi, digamos assim, ainda que tenha sido muito pouco dinheiro, mas eu investi em descobrir o que eu queria, porque isso não veio pronto para mim, né?
Então, eu precisava fazer isso. Isso para mim era satisfação financeira. Até porque eu ainda morava com os meus pais, eu podia contar com esse apoio. Então, eu precisava pagar a cerveja do final de semana e essa minha autodescoberta daquilo que eu queria em termos de profissão. Depois eu tive um outro momento que foi a consolidação da minha empresa. Então, realmente, quando eu me tornei PJ, né? E quando eu saí de casa também. Então, assim, foi um momento muito que eu gostaria de pagar as minhas contas, e agora todas as contas que eu tinha assumido, e ainda sobrar um tanto para os meus projetos de vida. Então, para comprar um carro, para comprar um apartamento, para fazer essas coisas, né? Para seguir pagando os cursos, assim. E eu sou muito feliz em dizer que eu olho para trás e falo que sempre deu. Mas foi um período que eu vivia numa angústia muito grande, porque eu não tinha previsibilidade. Então, apesar de ter uma empresa, eu vivia muito ainda como autônoma. E então eu nunca sabia dos próximos meses, se eu ia ter, se eu não ia, né, o quanto que ia ter. Então era uma angústia constante. E hoje eu sei que era por conta dessa falta de previsibilidade que eu ainda tinha. Aí vem um terceiro momento, para mim, que foi muito marcante, que foi a pandemia. E para mim a pandemia foi um momento de muita libertação financeira. Eu acho que eu sempre me questionava o quanto que custava o meu trabalho, né? Eu acho que para além dos equipamentos, dos livros, do investimento que eu fazia, eu muitas vezes vivia uma vida super estressante, então coisas davam errado, então eu perdi 3 voos na minha vida, dois deles foram na mesma semana, era uma semana muito estressante, e eu consegui perder 2 voos, eu precisei bancar essas passagens, então quanto que custava aquilo? Então, quanto que custava a roupa para eu estar na frente dos meus clientes, quanto que custavam os meus deslocamentos, quanto que custava o almoço que eu não podia fazer em casa e precisava comer perto da onde eu ia trabalhar, o quanto que custava a terapia e todas as coisas que eu precisava fazer para dar conta daquela vida estressante. Então, assim, eu tinha essa noção de que me custava, mas eu não sabia quanto. E quando veio a pandemia, que a gente começou a trabalhar em casa, que a gente teve uma pausa inicial dos projetos, eu me dei conta do peso que isso era, inclusive nas minhas finanças. E foi muito libertador, porque eu descobri que eu tinha uma qualidade de vida maior quando eu não topava viver nesse estresse, nessa correria. Então, a minha satisfação financeira, ela passou a ter um valor menor de dinheiro mesmo, assim, o valor total menor, mas eu vi que tinha uma equação delicada com a qualidade de vida, então valia a pena eu ganhar menos. E aí eu acho que um último momento muito significativo da minha vida, e prometo que eu já vou passar, mas eu acho que também me levou a pensar e repensar essa satisfação financeira, foi a relação com a maternidade. Então, tem 1 ano que eu sou mãe do Caê, né? E eu fiquei muito feliz que a maternidade veio depois que eu descobri que eu podia viver de uma forma mais simples, porque isso me dá muito mais paz para estar com meu filho, que eu acho que é o lugar que eu preciso estar hoje. Eu acho que a minha principal ocupação hoje precisa ser estar com o Caetano. E eu não posso dizer que eu estou feliz financeiramente hoje, né? Eu acho que a maternidade em si geralmente nos coloca num lugar de dependência algumas vezes e de insegurança profissional, né? O voltar a trabalhar depois de ter um filho é um lugar delicado, e eu, por exemplo, sabia desde que eu engravidei que eu não poderia exercer a minha profissão plenamente por algum tempo, por aquilo que aquilo me exigia. E eu, inclusive, pensei nessa coisa de deixar de empreender, mas o empreendedorismo seguiu sendo um caminho que me atrai, que eu quero e que é o meu plano de vida, porque ele é o único caminho que deixa nas minhas mãos a decisão de quanto que eu vou trabalhar, quanto que eu vou me dedicar, de me dar a liberdade de poder sair para resolver um problema do meu filho sem eu ter que inventar uma maracutaia ou ter que convencer algum chefe ou precisar
por qualquer coisa, dizer quando eu estou pronta para fazer uma viagem de trabalho. Então, assim, eu acho que que o empreender ainda respeita os meus próprios, as minhas próprias definições de felicidade na vida, né? E então, eu acabei optando, ainda que com essa insatisfação e essa insegurança financeira. Então, acho que, e junto com a maternidade também veio um momento muito da Mirá, que é de investir. Então, é até um pouco, até um dilema interno, né, de estar falando de satisfação financeira e falar, gente, não, euzinha, não estou no momento de satisfação financeira. Mas hoje eu acho que eu entendo o momento que eu estou. E eu acho que isso muda também a perspectiva das coisas. E cansei do monólogo, vai lá, Lu. Vou lá um pouquinho, então. Ai, fiquei aqui pensando milhares de coisas, já me invadiram a mente, eu que não tinha preparado nada para falar. Né? Então, vamos lá. Quando que, na minha vida, né, o dinheiro me tocou, né? Eu acho que o primeiro marco é quando a gente está ali acabando o colegial e se preparando para fazer a escolha do que a gente quer fazer na vida, né? E muito dessa decisão, geralmente essa decisão vem muito baseada no que vai me dar dinheiro, né? E a minha mãe, nesse momento, ela foi muito, muito corajosa de falar para mim que não importava o que eu queria, o que eu fosse fazer, que eu não tinha que me preocupar com o dinheiro, que era mais importante que eu fosse fazer algo que me desse prazer, né? Então, voltando ao tema da nossa live da semana passada, retrasada, sobre o propósito, né? E aí eu lembro que ela falava assim, não importa se você quer ser cabeleireira, mas aí você vai ser a melhor cabeleireira que tem, porque se você gosta de fazer aquilo, você vai estudar e você vai fazer bem feito, né? Então, isso me motivou muito a ir atrás do que eu queria, né? E eu fui resolver ser bióloga porque eu gostava, aquilo me tocava, né? A vida, a beleza da vida me tocava. E eu não tinha a menor noção do que isso significava em termos práticos profissionais. Se eu ia virar professora, pesquisadora, se isso ia pagar as contas, realmente não tinha uma clareza nesse sentido, isso não era a minha preocupação. É claro que eu vejo que isso também é possível dado o meu contexto, né? Eu sou uma mulher branca, de classe média, minha mãe, professora pesquisadora da USP, tinha condições financeiras também para me permitir estar neste lugar, né? Porque eu acho isso também muito importante de ser dito, porque quantas outras pessoas não têm a possibilidade de pensar sobre isso, às vezes nem o colégio vão finalizar, quanto mais fazer uma faculdade, né? E tem que se mexer para ter dinheiro, para botar comida na mesa, né? Então, acho que isso também é muito diferente, né? E a gente precisa levar isso em consideração. E aí, enfim, eu resolvi, então, ser bióloga, e aí depois eu resolvi fazer um mestrado em desenvolvimento sustentável, porque realmente era o que me chamava, né? E aí eu contei essa história já numa outra live também, mas com uma outra perspectiva, né? Porque quando eu acabei o mestrado, eu estava em Brasília, na verdade, eu sou de São Paulo, eu fui para a França fazer meu mestrado. No mestrado, eu voltei para o Brasil para fazer os estágios. A primeira vez eu fui para a Amazônia, que eu queria conhecer a Amazônia. A segunda vez eu vim parar em Brasília, que é onde eu resido, né? Onde eu moro há 10 anos, e acabei ficando. E aí eu fiquei porque eu conheci a permacultura, eu conheci o IPOEMA, que é o Instituto de Permacultura aqui de Brasília, no qual eu trabalhei durante 7 anos, né? E eu me apaixonei por aquilo, eu falei, é isso que eu preciso fazer da minha vida. Mas a questão financeira era completamente incerta. Então, na prática, eu precisava trabalhar à noite numa loja de produtos indianos, para conseguir ter algum caixa, mais o apoio dos meus pais, para eu poder me bancar em Brasília, porque eu não tinha a casa dos meus pais para estar aqui também, né? Então, por mais que eu tivesse uma condição, a situação financeira bateu na porta, né? E eu tenho uma relação com o dinheiro de acreditar que, cara, eu não sei como essa conta vai fechar, mas eu acredito no que eu faço, eu sei que eu faço bem e eu vou dar algum jeito, essa conta vai fechar, sabe?
E durante 7 anos eu sobrevivi, né, trabalhando no Poema, fui crescendo, consegui crescendo o retorno financeiro, a gente conseguiu projetos, a gente conseguiu aumentar o faturamento, apesar disso não ser, hoje, por exemplo, não seria condizente com a minha qualidade de vida, com os meus gastos, né? Eu acho que a gente também evolui ao longo da carreira, né? Essa questão da maternidade, eu também tenho filha, né? Eu tenho custos que hoje eu não conseguiria estar num trabalho semi-voluntário, vamos dizer, né? Como era antes. Mas aí eu lembrei de vocês falando de um outro momento da minha história também, que a questão do dinheiro me marcou muito. E depois eu falo um pouco mais sobre os conteúdos disso, que eu acho que tem a ver já com como a gente pode lidar, né, e tal. Mas foi quando eu fui fazer o curso do Dragon Dreaming com o John Croft, né? E ele tem uma parte do curso que fala sobre captação empoderada de recursos, né? E aí a gente fala sobre a ferida do dinheiro, a gente fala sobre o quanto o dinheiro é uma medida de comprometimento. Então, por exemplo, quando a gente está criando um projeto, quando a gente planejou todo o projeto e tal, a gente está pronto para botar esse projeto na rua, de que a gente precisa perguntar para as pessoas que estão ali juntos se a gente tem pelo menos 4 pessoas que estejam dispostas a fazer esse projeto acontecer. E aí a gente já sabe o custo desse projeto, né? Então, sei lá, vamos chutar aqui um orçamento de 20 mil reais. E a gente fala, você está disposto a fazer esse projeto acontecer a ponto de que se der tudo errado e vocês não conseguirem financiamento, você vai arcar com 1/4 desses 20 mil reais que precisa para esse projeto acontecer? E aí a pessoa pode não ter uma moeda no bolso, sabe? Mas o fato dela se comprometer, dela amar tanto aquele projeto, dela estar comprometida com aquele projeto, a ponto de falar, beleza, vamos lá, sabe? Vai dar certo. E se não der certo, eu vou dar um jeito de conseguir essa grana, sabe? Quando a pessoa se compromete, isso é tão poderoso, né? E aí o John trabalha muito isso também como uma medida de comprometimento. Então, assim, se você não tiver 4 pessoas que se comprometam nesse nível, do tipo, eu não tenho grana, mas eu vou fazer essa grana acontecer, é melhor que você pare por aqui, sabe? Então, é muito interessante como a gente usa isso para se proteger, inclusive, né? Porque, poxa, para que eu vou começar um projeto com a Marina e com a Lou se elas não topam esse perrengue, sabe? Se na hora que eu vou lá e pergunto para ela, e aí, Lou, Nina, se der tudo errado, vocês vão dar um jeito de arranjar 20 mil reais? Se elas falam não, cara, é melhor que eu saiba logo, é melhor que eu saiba antes de eu começar a carregar a caixa, sabe? Porque senão depois eu vou começar a fazer o projeto e aí se der ruim, eu vou descobrir que eu estou sozinha carregando essa caixa. Porque na hora dos perrengues, as pessoas somem, né? Então, é melhor que a gente descubra isso logo. Então, acho muito legal esse processo. Enfim, tem muitas coisas para falar sobre esse curso de captação empoderada, eu vou guardar um pouquinho para depois, mas o John fala muito sobre a nossa ferida do dinheiro, que é uma ferida intergeracional, que passa de gerações em gerações, né? Ele conta a história do quanto o dinheiro dizimou as nossas comunidades, o quantas violências foram causadas pelo dinheiro, e por isso a gente tem tanta dificuldade de falar sobre o dinheiro, né? E aí, nesse sentido, eu ouso dizer que enquanto a gente não conseguir olhar para o dinheiro, falar sobre dinheiro dentro da nossa organização, né, trazendo aqui para o nosso foco de trabalho da Mirá, se você não consegue ter uma conversa muito franca com seu sócio sobre dinheiro, sobre como vai dividir o dinheiro, sobre quanto cada um recebe, pode ter certeza que vai dar nó, né? Então, o dinheiro é central não só no poder aquisitivo, não só em nos permitir a vida que a gente deseja, mas também nessa medida do vínculo que a gente tem com as pessoas, né? E aí, só fechando, então, da minha história, claro que também quando eu resolvi me tornar mãe, isso pegou muito mais, né? Então, chega uma hora da vida que a gente fala, e aí? Não dá mais só para eu ficar brincando aqui de ver se vai fechar a conta ou não, né? E aí, isso conecta também com esse trabalho que a gente fez na Mirá,
de olhar para o nosso modelo de negócio, de olhar para qual é o nosso custo de vida boa, o que eu preciso receber para viver bem, e se perguntar se essa matemática fecha, né? E se ela não fecha, que caminhos eu vou escolher para ir atrás, né? E por mais que a gente ainda não esteja exatamente onde a gente deseja estar, eu vejo a gente muito conscientes dos próximos passos, eu vejo todo o caminho percorrido para trás, né, da onde eu vim e aonde nós estamos hoje, que se refletem também em qualidade de vida, né? Então, hoje eu consigo ter uma prática de treino diária, eu consigo ter momentos de cuidado de mim mesma, e isso significa trabalhar menos e ganhar menos, mas eu ganho em outros aspectos, né? Então, acho que falei bastante já. E eu tô vendo que a Lô tá doida para falar, então passo para você, Lô. Eu queria pegar o gancho nisso, porque eu também fiquei lembrando, a Nina comentou, né, que ela começou a falar sobre o dinheiro na Mirar, e você também trouxe, Lu, essa coisa, né, da gente precisar falar com as pessoas com que a gente trabalha, e especialmente com os nossos sócios sobre dinheiro, assim. E eu lembro lá atrás das nossas primeiras conversas sobre dinheiro, e eu lembro que eu fiz uma anotação mental de falar assim, não importa qual é o assunto relacionado a dinheiro, é um assunto delicado, ponto. Eu fiz essa anotação, porque eu lembro que a gente ia falar sobre uma coisa, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma coisa boba, era uma coisa assim, boba, de pagar uma continha, de não sei o quê. E eu lembro que aquela conversa, ela trouxe à tona tantos sentimentos e histórias que não tinham nada a ver com aquilo, que eu lembro de nós quatro, claro, que na época a Ingrid estava com a gente, de nós quatro de pé, na casa da Lu ainda, abraçadas, chorando. E era uma questão assim que eu falei, cara, isso aqui a gente vai matar em 15 minutos, né? E hoje a gente caminhou e foram muitas conversas, então hoje eu vejo que eu já posso me tranquilizar com relação a essa anotação mental que eu tenho de que toda conversa sobre dinheiro é delicada, porque realmente a gente foi aprofundando muitas coisas e foi tirando essa carga. Então a gente conseguiu chegar num lugar que a gente olhou para as nossas contas e a gente falou assim, a gente precisa se pagar de uma forma diferente. E assim, e isso me mostra o quanto a gente conseguiu evoluir nisso, porque eu acho que satisfação financeira nunca vai ser igual para todo mundo. Essa medida nunca vai ser igual, o ideal de vida não é igual. Então, é muito bom, eu acho que reflete muito a confiança que a gente tem dentro quando a gente consegue realmente chegar num lugar assim, de buscar atender as diferentes satisfações de vida e também financeiras. Vou deixar a Nina falar e depois eu quero falar mais uma coisinha. Legal, é um pouco o link com isso também. Eu lembro desse momento lá atrás, assim, claramente, e muito feliz também de perceber o quanto a gente conseguiu falar com mais clareza, transparência, tranquilidade, né, sobre esse assunto, o quanto a gente foi evoluindo ao longo do tempo e tirando essas barreiras, sabe, e o tabu, né, que é porque existem muitos tabus, não só em relação profissional, de sócias, né, e dentro de uma organização, no trabalho, mas mesmo muito na intimidade, inclusive, nas relações íntimas, né, afetivas, tem muita gente que realmente não consegue conversar e lida de maneira diferente mesmo com a questão financeira. Então, foi muito esse ponto que você trouxe que me fez lembrar, assim, que cada uma de nós tem a sua visão sobre o dinheiro e sobre a satisfação financeira, né, o que ela significa. Cada uma, eu acho que o mais importante é ter dentro de uma sociedade, eu acho, né, no trabalho, assim, dentro de uma sociedade é importante entender quais são as necessidades, e a gente chegou muito recentemente nessa conversa, né, quais são as necessidades de cada uma, o que é importante para cada uma, o que é a satisfação financeira para cada uma.
né? E do que a gente consegue abrir mão e do que é inegociável, né? Nas nossas vidas, em termos de qualidade de vida, para entender até onde a gente vai, até onde cada uma consegue, né? Caminhar, desenvolver, ou enfim, para conseguir alcançar essa satisfação financeira. Então, se para mim para mim é importante eu ter um tempo disponível hoje, né, trabalhar um pouco menos, porque eu preciso ter um tempo disponível para, enfim, né, para mim isso é muito importante, então tá tudo bem eu ter em termos de dinheiro, né, eu receber um pouco menos, né, que outra pessoa, porque a qualidade de vida para mim hoje, acho que falando, né, a minha visão assim do que é qualidade de vida, na verdade, ter dinheiro é fundamental, é essencial no mundo que a gente está de capitalista e a gente precisa do dinheiro, mas o tempo hoje, que é um outro assunto, né, que a gente falou muito também em outra live, com certeza vai voltar aqui, mas o tempo, quanto está sendo valioso, né, a gente ter tempo para simplesmente respirar, para criar algo diferente, ou para estar com filho, né, vocês duas têm filhos, eu não tenho filho ainda, mas assim, para mim é muito importante ter um ritmo de vida mais tranquilo, né? Então, eu posso trabalhar num ritmo acelerado 10 horas por dia e ter um retorno financeiro maior, mas a custo de muitas outras coisas, né? Então, e isso é uma coisa que eu sempre lembro também, acho que a Lu comentou, né, você comentou da fala da sua mãe, e eu sempre lembro do meu pai, assim, ele é uma pessoa que é médico e é empreendedor também, que tem uma empresa, e ele sempre comenta que, por ser médico, as pessoas acham que financeiramente, né, são profissionais que vão estar sempre muito bem e, né, ter a sua satisfação financeira certamente. E várias pessoas falam para ele assim, nossa, mas você podia ter mais, né? Você podia estar em tal lugar, você podia ser, né, presidente de um hospital, você podia ter uma mansão, não sei aonde, tudo. Mas ele sempre falou, eu poderia, se eu escolhesse trabalhar como os meus colegas que trabalham de domingo a domingo, que fazem plantões, que querem acumular financeiramente. Mas para mim, ter um ritmo de vida mais tranquilo e ter tempo é fundamental. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa reflexão sobre isso, dinheiro e outras coisas, né? Ao redor, assim, esse equilíbrio. É isso. Antes da gente responder, Lô, você pode levantar a mão só para mudar a ordem aqui no Zoom, porque senão tá assim a cara da Marina escrito Lô. Aí eu consigo arrumar aqui. Maravilha, valeu. E aí, não sei, você queria falar? Eu tenho coisa para falar também, mas você pode ir também. Vou pegar aqui, porque eu acho que eu volto lá para o lugar das nossas conversas, assim, e da pandemia. Foi um momento que eu esqueci de falar, mas ele foi muito, muito significativo para mim. E por incrível que pareça, talvez tenha sido um dos momentos de maior satisfação financeira, assim. Então, quando chegou a pandemia, a gente estava bem na fase do ano que tinha vários projetos engatados e para acontecer e fechando algumas vendas. E esse foi o ano de 2019 para 2020, que tinha sido a primeira vez que eu tinha fechado um ano, então eu tinha fechado o ano de 2019 com contratos assinados para o ano de 2020 que garantiam o pagamento das minhas contas. Então, eu ia começar pela primeira vez na vida o ano com a vida ganha, vamos dizer assim, e o que entrasse de outros projetos, de novos projetos, eles iam vir para realmente bancar os sonhos, as reservas financeiras e tudo isso. E aí veio a pandemia para dar uma rasteira em tudo isso. E a Lu fez uma coisa que eu vou agradecer o resto da minha vida por isso, né? Que quando aconteceu a pandemia e os nossos projetos pararam, ela que cuida do nosso financeiro, ela olhou para as nossas contas e ela falou, para tudo. Vamos pensar em como a gente atravessa isso juntas. E aí ela fez uma proposta da gente ganhar um salário durante os meses de pandemia, né? E aí a gente calculou, ficou um valor abaixo, muito abaixo, era mais ou menos metade do que a gente geralmente conseguia no mês, mas a gente garantiu que tinha uma entrada mensal para cada uma de nós em todos esses meses da pandemia. E pela primeira vez na minha vida empreendedora eu tive a previsibilidade. Para mim foi um lugar assim de muita satisfação.
Primeiro porque eu consegui fazer as minhas contas encaixarem naquele valor, e isso não foi um sacrifício, foi leve fazer isso. E a segunda coisa é que eu acho que a gente usou o dinheiro sem querer, sem a intenção, mas o dinheiro nos ajudou a aprofundar a confiança que a gente tinha umas nas outras. Então, eu acho que, assim, foi muito lindo esse movimento e também nos deu uma outra perspectiva. Então, quando a gente saiu desse cenário pandêmico e caótico e que a gente precisou fazer uma medida, né, de urgência para cuidar de todo mundo, a gente viu que a gente precisava repensar, que não valia a pena voltar para o que era antes, mas a gente precisava ir adiante. Então, foi para mim um momento muito, muito bonito da relação com o dinheiro. Chega, acabei. Não, eu vou pegar super o seu gancho aí, Lu, porque eu acho que todas essas reflexões levaram a gente a compreensões muito mais profundas, tanto, né, sobre o nosso vínculo, o nosso comprometimento, que acho que a gente já explorou bastante, mas também sobre o que funciona na organização, né, na sociedade que a gente tem. Então, parar para conversar muito francamente sobre, será que a gente precisa ganhar igual? Quais são os critérios para definir o que cada uma ganha? São simplesmente critérios meritocráticos, né? Eu trabalhei mais, eu ganho mais? Ou a minha necessidade, que é maior ou menor, entra? Ou o risco que eu estou correndo, o estresse do trabalho, né? O perrengue que eu seguro, o sonho que eu tenho, né? A gente teve situações, né, eu lembro uma situação, né, do colchão, que a Ingrid estava com a gente, e ela estava com um colchão muito ruim, e ela estava tendo muita dor nas costas, né? E aí isso se tornou um objetivo nosso também, né? De falar, cara, a gente tem que conseguir viabilizar ela comprar um novo colchão para aumentar a qualidade de vida dela, né? Então, não tem a ver só com a quantidade de horas trabalhadas, né? Tem a ver também com necessidades e sonhos, enfim. Então, ter coragem de pôr esses assuntos na mesa e conversar, e a gente não sabe nem para a gente o que a gente quer, né? A gente pensa tão pouco sobre isso, e aí sentar e conversar todas nós juntas e buscar caminhos, né? Meio do caminho entre o que a gente acha, o que a gente pensa, é um processo muito complexo, e isso traz para a gente uma confiança, um compromisso, um entendimento muito mais amplo, né, uma das outras. Massa, queria convidar agora para a gente passar para pontuar alguns aprendizados. Nina, quais seriam os teus aprendizados aí dessa relação com o dinheiro, da satisfação financeira? Nossa, acho que não estava tão pronto aqui na minha cabeça. Acho que um pouco do que eu falei, né, bastante já tem a ver com aprendizados, mas acho que em relação ao dinheiro, eu acho que aprendizado é muito, eu acho que é realmente não ter medo de dialogar, assim. Acho que é uma coisa que é um desafio lidar com questões financeiras para todo mundo, né? A vida financeira para todo mundo, praticamente, assim, sempre, né, vai ter algumas profundezas ali na vida das pessoas que, pelo menos, empreendem, né? Quem começa a empreender, quem está num mercado de trabalho e que é tão instável, né? E na nossa realidade hoje, mundial e do Brasil também. Então, eu acho que essas questões estão na vida de todo mundo, permeando o tempo inteiro, né? E acho que falar sobre isso é como falar sobre um assunto que com uma tensão, e o que a gente chama de tensão, né? Que a gente sempre fala, é algo que é uma situação que tem uma certa distância, a situação real, e está longe da ideal, então como um fio, né, que se tensiona. Então, é um assunto que precisa ser falado, e as pessoas vão compartilhar sobre esse assunto, provavelmente essa tensão vai diminuir, né?
Então, a gente aprende com isso e eu tenho aprendido muito, inclusive em termos práticos, eu acho que um aprendizado conseguir, um aprendizado ter mais clareza de onde eu estou, né? Qual que é a minha realidade em termos financeiros, se a gente está falando sobre isso, qual que é a minha realidade atual, né? E tentar fazer essa reflexão, né, de onde eu gostaria de estar para buscar um certo planejamento. E eu acho que isso aqui a gente encontrou vários caminhos para fazer dentro da Mirá, né? Não só a vida financeira da Mirá, mas a vida financeira de cada uma. Então, a gente teve, né, esse caminho de fazer uma organização de uma planilha financeira compartilhada. Então, a gente tem isso aberto umas para as outras. A gente teve um momento de conversa sobre isso, mostrar a planilha, qual que são os meus custos, os meus gastos, quais são os da Luísa, quais são os da Lou, e, enfim, às vezes algumas coisas ficam, né, a gente precisa entender melhor e conversar, então acho que aprendizados em termos, né, de conversar e também exercitar, assim, né, caminhos na prática que te ajudem a organizar esses pensamentos e esses números, acho. Mas, legal. Quer Pega o trazer, gancho Lu? aí, Lu. Não, sua vez. Eu resgatei aqui algumas coisas que eu aprendi com o John Croft no Dragon Dreaming, que acho que são muito interessantes, assim, que ele fala sobre quais são as funções do dinheiro, né? Ele fala que tem as funções econômicas do dinheiro e tem as funções políticas do dinheiro. Então, as funções econômicas, a primeira... E assim, a gente, é muito doido, porque como a gente... desculpa, eu me perdi aqui, eu vou voltar uma coisa antes de falar das funções todas. O dinheiro é uma coisa que a gente não vive nem um dia da nossa vida sem pensar sobre isso, que a gente não consegue acessar nada, né, que não seja pela troca de dinheiro. E, no entanto, a gente não aprende sobre o que é o dinheiro, né? Se vocês pensarem nas aulas que vocês tiveram lá na escola sobre dinheiro, provavelmente vocês vão lembrar de vocês lá aprendendo a escrever cheque, a preencher cheque. Mas ninguém ensina o que é dinheiro, como ele foi criado, de onde ele veio, sabe? Como isso, porque isso é uma invenção humana, né? Então, por que ele foi criado? Como que funciona, né? Câmbio, né? Essas coisas tipo, é grego e é de propósito para que a gente não se empodere, para que a gente não saiba o que é. Então, é muito poderoso a gente se conectar com esse conhecimento e aprender sobre isso, né? Dito isso, volto às funções do dinheiro. Então, o dinheiro ele tem funções econômicas e ele tem funções políticas. Então, a primeira função é econômica, ele é uma medida de valor, né? Então, se uma coisa vale R$5 ou R$5.000, a gente consegue entender que ela tem mais ou menor valor. E uma coisa incrível que o dinheiro possibilitou é o meio de troca, porque antes, quando não existia dinheiro, eu tinha lá 3 porcos e a Lou tinha 2 galinhas. E aí, eu quero trocar uma galinha por um porco. Será que isso, que essa conta fecha? Né? E será que a Lou quer a minha galinha, o meu porco? Né? Você tinha galinha, né? Então, será que a Lou quer um porco? Pode ser que não, ela quer algodão, e quem tem algodão é a Marina, sabe? Então, o dinheiro, ele resolve magicamente essa questão. Porque aí eu falo, olha, o meu porco vale 30, sua galinha vale 20 e o algodão da Marina vale 50. E aí a gente consegue fazer as transações, né? Então, nesse ponto, ele é incrível. Uma outra função econômica do dinheiro é ser uma reserva de valor. Então, a gente consegue, então, armazenar o dinheiro, né? E aqui vem um risco, porque aí a gente começa também a incentivar a acumulação. E o momento em que a gente começa a acumular e não compartilhar as riquezas, é que a gente começa a desvirtuar o uso do dinheiro e a gente acaba causando, né, a ruptura das comunidades e todas essa desigualdade social, né?
E aí, só seguindo, então, o dinheiro também tem as funções políticas, então ele é uma forma de racionar o acesso aos bens e aos serviços escassos, então vem aquela questão da lei da oferta e da demanda. Então, quando eu tenho algo que não tem muito e tem muita gente querendo, quem tem mais consegue, né? Então, aqui a gente começa a diferenciar, né, as pessoas em função da quantidade de dinheiro que elas têm. Então, é também uma forma de ganhar dinheiro e é um meio de poder, né? Isso é muito claro. Quando a gente tem mais dinheiro, a gente tem mais poder. E se a gente não estiver atenta a todas essas dimensões, né, a gente pode acabar menosprezando ou se confundindo. É importante a gente conseguir diferenciar todas essas coisas, né? E aí é só quando a gente se permite olhar para tudo isso, conversar, entender, né, é que a gente vai poder transitar, porque a gente fala da economia da dádiva, onde a gente sai de um paradigma da escassez e vai para um paradigma da abundância, né? E aí eu acho muito legal os mitos que tem 3 mitos que eles são introjetados na gente, qualquer coisa que a gente faça na vida. Um é o mito da escassez, então a gente acredita que nunca tem o suficiente. E não é só dinheiro aí, tá? A gente nunca tem tempo suficiente, a gente nunca tem dinheiro, a gente nunca tem amor, a gente nunca tem o suficiente. Então a gente vive no risco da escassez, né? E isso desperta na gente o medo, e desperta na gente a competição, e desperta na gente a vontade de acumular, né? Que nem quando começou a pandemia, que a galera correu no supermercado para comprar 40 mil rolos de papel higiênico com medo de não ter papel higiênico. Então, é essa lógica, né, que está por trás. O segundo mito é o mito de que mais é melhor. Então, a gente sempre acumula porque a gente entende que ter mais é melhor, e nem sempre isso é verdade, né? E a terceira coisa é o mito de que as coisas são assim mesmo, sabe? Não dá para a gente mudar, não tem alternativas possíveis. Então, quando a gente consegue quebrar esses mitos e ir para a abundância e ir para o mais não é melhor, né? Menos é mais. E ir também para a crença de que sempre tem algum outro caminho, né? Que a gente pode realmente estabelecer uma relação benéfica com o dinheiro, né? E se reinventar dentro disso. Então, queria compartilhar esses aprendizados da captação empoderada de recursos. Muito legal. Então, meu mais simples, menos teórico, mas eu acho que uma questão de satisfação financeira, eu acho que é tudo uma questão de expectativa. Eu acho que eu diminuí muito a minha ansiedade, a minha insatisfação mesmo com quanto eu ganhava quando eu comecei a conseguir enxergar mais as coisas em perspectiva, a minha vida em perspectiva. E colocar expectativas realistas na realidade que eu estava, de empresa, de vida e de tudo, assim. Então, eu acho que isso me ajudou muito a me sentir mais satisfeita com o meu presente. E a segunda coisa tem muito a ver com essa palavra que entrou na minha vida depois de alguns anos de profissão, que foi previsibilidade, porque eu sempre achei que dinheiro fosse uma questão de valor mesmo, de quanto eu ganhava no final do mês e tudo isso, assim. E eu entendi que às vezes é melhor eu ter a previsibilidade, saber quanto que eu vou ganhar, do que eu ter um valor maior. Porque sabendo quanto eu vou ganhar, eu consigo me organizar e administrar isso. Quando eu não sei o quanto eu vou ganhar, aí eu fico sem chão. Então, esses são os meus 2 aprendizados aí. E para fechar, gente, agora é aquela palavrinha final, assim. Qualquer uma dica que vocês dão para quem está insatisfeito financeiramente. Lu, tá contigo. Defina o seu custo de vida boa. Ter muita clareza disso, eu acho que é o fundamental. Porque senão a gente fica, é o que você estava falando da expectativa, a gente fica eternamente achando que a gente está muito longe do que a gente quer. Então, colocar claramente quais são as contas que eu quero pagar, quais são as viagens que eu quero fazer, quanto isso me custa, e saber, então a minha meta é chegar nesse valor, eu acho que começa já ajudando muito.
sabe? Para a gente não ficar eternamente na busca, né? E aí, se a gente vê que a gente não chega, que o nosso modelo de negócio não chega nesse custo de vida boa, aí se reinvente. Já foram 2. Ah, não vale, eu estava com essa mesma dica do custo de vida boa. Eu acho que eu ia falar isso mesmo, porque é mais uma coisa que a gente não aprende mesmo na escola, né? A gente não tem noção, acho que muito da nossa cultura brasileira de viver num lugar tão abundante de recurso, né? Mesmo que a gente não saiba valorizar isso, um lugar tão abundante de alimentos, de água, de sol, de terra, né? A gente não consegue lidar com os recursos. E a gente não consegue também ter a noção do que é o que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo prazo. Um outro exercício também que a gente já refletiu, né, aqui na Mirá durante a pandemia, assim. Então, o que é que quais os recursos que a gente tem e que a gente vai precisar num médio prazo, né, na nossa empresa, na nossa organização? Esse tipo de reflexão a gente não aprende, não tem uma educação financeira ao longo da nossa vida de aprendizagem escolar, né? Então, acho que no geral as pessoas têm muita dificuldade com relação a isso. Então, eu acho que fazer esse exercício de tentar colocar, né, no tempo da organização, né, da empresa, o que eu quero alcançar, né, o que eu quero fazer esse ano, o que eu quero fazer daqui 2, onde eu quero estar daqui 2, 3 ou daqui 10, né, e trabalhar com um norte, né, acho que isso ajuda muito. E isso caminha junto também com o recurso, né? O quanto a gente precisa fazer para ter o recurso necessário para realizar isso, o que a gente quer realizar dentro desses prazos, né? Então, acho que é isso. Então, fazer essa reflexão, né? Tanto dos custos, como a Lu sugeriu, e essa reflexão também dentro de visões de tempo, né? De curto, médio e longo prazo. E você, Lou, outras dicas? A minha dica, assim, eu acho que foi de uma reflexão que para mim foi muito bom quando eu consegui ter uma noção disso, porque eu nunca consegui chegar no valor absoluto, mas o quanto custa o meu trabalho hoje, o quanto que eu preciso colocar todo mês para eu ser a profissional que eu sou e me perguntar se isso está valendo a pena. Eu acho que qualquer atividade profissional vai acabar demandando um investimento pessoal. Então a gente trabalha para ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ele consome. Então esse consumo ele não pode ser maior do que a gente está disposto a dar. E essa é a minha dica. Legal. Meninotas, então se não temos mais nada por hoje, a gente dá um tchau. Para quem esteve com a gente, para quem está aí nos assistindo, nos acompanhando. E a gente aproveita para convidar. Então, semana que vem temos live de volta. A gente deve estrear uma outra proposta. E vou deixar vocês. Spoiler nos stories. Deixou? Ai, que bom. Então, Deixei. vou falar para vocês assistirem o spoiler da Lu, tá? Então, fiquem aí com a gente. E é muito bom quando a gente consegue receber comentários, dúvidas, insights, ideias de temas. Então, a gente quer realmente falar coisas que sejam interessantes, né? Afinal de contas, falar sozinho, a gente põe só um espelhinho ali na frente e tá tudo bem. Então, a gente quer dialogar mesmo com quem está aí nos escutando. E é isto. Vocês querem dar um tchauzinho também? É isso, obrigada. Sejam aí semana que vem. Eu não estarei, mas a Luísa e a Lou estarão na semana que vem. E está sendo muito legal esse espaço. E é isso, deixem sugestões de temas, né, para a gente conversar e pensar nas próximas semanas. É isso, espero que vocês tenham gostado também. Esse tema é um tema espinhento, né? A gente não gosta de falar muito, sai correndo dele, então hoje a gente resolveu botar ele aí na mesa e conversar claramente.
Então, conta pra gente o que vocês acharam, se foi legal, se ajudou, se deu ideias, se você já tentou e deu ruim. Então, conta pra gente um pouquinho o que vocês estão pensando sobre tudo isso. É isso. Tchau, Beijo! tchau! Nos vemos quinta-feira que vem. Tchau, gente!